Olá, boa noite. E essa é a nossa penúltima aula, certo? Qualquer dúvida, a gente vai tirar no final dessa aula, tá certo? Então, vamos lá. Nossa aula hoje é sobre a dissertação. Como escrever um texto dissertativo, certo? Para começar a falar sobre o texto dissertativo, a gente precisa falar sobre as intenções ao se escrever um texto, né? Sempre que vamos escrever algo, nós temos algumas intenções. Dentre elas, podemos escrever um texto com o intuito de mostrar uma opinião, de expor informações sobre determinado assunto ou argumentar sobre determinados assuntos. Então, o texto dissertativo argumentativo, ele entra como um tipo de texto dissertativo que tem como intuito ou como objetivo expor, argumentar ou desenvolver um tema proposto, analisando sob um determinado ponto de vista e fundamentando com argumentos convincentes em defesa de nossas posições. Então, qual a intenção a se criar um texto argumentativo? Ao criarmos um texto argumentativo, estamos buscando expor ou argumentar com o intuito de tentar convencer o outro a respeito de argumentos, né? Então, um texto argumentativo deve apresentar argumentos que podem ser embasados em determinados estudos, por exemplo, se você está escrevendo ali um texto que vai abordar sobre a questão da miséria no Brasil, então você deve trazer, por exemplo, dados comprováveis, né? Então, o seu argumento, ele pode ser um argumento comprovável através de uma fonte segura, e nesse caso você poderia estar trazendo dados do IBGE, né, que é o Instituto Brasileiro que mede aí e analisa diversas questões do Brasil, questões sociais, né, como, por exemplo, quantas pessoas em situação de miséria existem no nosso país. Então, um texto argumentativo, para que ele tenha embasamento, seria ali interessante trazer dados comprováveis, né, fatos ou dados que sejam comprováveis através de uma fonte segura, como o IBGE ou alguma outra fonte de pesquisa, que tem ali como intuito demonstrar através de números ou através de fatos que podem ser provados e comprovados a questão que você está trazendo ali para o seu texto. Então, o intuito do texto argumentativo é expor ideias, argumentar e desenvolver o tema que é proposto pela redação em questão, né? Então, se for ali uma redação de Enem, uma redação de um concurso público, e estiver pedindo um texto dissertativo argumentativo, a intenção dele é fazer com que você desenvolva argumentos a partir do tema que eles estão propondo ali, tá certo? Então, o que seria a questão do dissertar? A dissertação, ela nada mais é do que tratar ou desenvolver um assunto proposto. Então, ele é discorrer sobre um ponto de vista, opinando ou persuadindo, sempre apoiado em dados. E aí eu trago mais novamente a questão dos dados, né? Então, você trazer dados comprováveis de pesquisas, de pesquisadores que trazem ali um estudo bem argumentado, bem embasado em fontes confiáveis, né? E aí você pode encontrar nesse meio termo diversas instituições que trabalham justamente com pesquisa, né? Universidades ou até mesmo instituições propriamente voltadas à pesquisa de dados no Brasil. Então, você vai ter inúmeras fontes de pesquisas no Brasil sobre isso. Então, dissertar é tratar com desenvolvimento um assunto, é discorrer sobre o ponto de vista, opinando ou persuadindo sempre, apoiando em dados, fatos, exemplos e fundamentos que comprovem a sua tese. Dentro desse texto também, o dissertar, né, ele vai entrar a questão do discutir ideias, analisar ideias e apresentar provas
que possam justificar e convencer o leitor da validade do ponto de vista de quem as defende. Então, dentro do tema proposto, você vai procurar analisar aquele tema apresentando provas que possam justificar os seus argumentos. Então, você não pode simplesmente ali trazer uma opinião sem demonstrar por trás daquilo um conhecimento de fato, um conhecimento comprovável através de um estudo, através de uma pesquisa, trazendo dados que possam ser comprovados, que podem ser validados. Então, é muito importante nesse sentido apresentar provas quanto aos seus argumentos, tá? Então, não é só dizer que a miséria no Brasil é um problema político, mas tem que dizer o porquê, né? E tem que apresentar provas ou dados que justifiquem ali a sua fala. O dissertar também é analisar de maneira crítica situações diversas, questionando a realidade e apresentando o nosso posicionamento diante dela. Então, se o tema da redação vai tratar, por exemplo, sobre a questão do Covid no mundo, né? Como surgiu, porque ainda prevalece. Então, nesse texto, você poderia estar ali expressando através de números comprováveis os dados quanto ao problema da pandemia, e ali, ao final, você poderia estar expondo ali o seu ponto de vista, mas sempre buscando apoiar o seu ponto de vista em algo que possa ser comprovado, não apenas trazer lá a sua opinião, né? Então, tem que trazer, mas tem que demonstrar o porquê que você está falando aquilo, né? De onde foi que você tirou aquela informação e se aquela informação realmente pode ser comprovada através de algum fato, né? E aí, como seria a estrutura desse texto, né? Quanto ao texto dissertativo, a estrutura, né, o corpo do texto, ela deve ser bem organizada. Nesse sentido, os seus maiores problemas são: dentro do texto, você vai procurar expor as ideias de os problemas, nesse sentido, os problemas. O que é problema? O que não deve ter no seu texto, né? O que não pode ter na sua dissertação, o que não deve haver. Não pode se expor as ideias de forma desordenada, tá? Então, você tem que buscar trazer no seu texto dissertativo a estrutura em introdução, no primeiro parágrafo, segundo parágrafo, discorrer sobre o assunto, aí um terceiro parágrafo em que você começaria a expor os fatos e um último parágrafo ali para a conclusão. Então, ordenar o seu texto nesse sentido: introdução, desenvolvimento e conclusão. Jamais jogar de forma desordenada as ideias devem estar bem articuladas e organizadas para que o seu texto possa ser validado aí no concurso ou no vestibular no qual você esteja ali concorrendo. Então, ordenar as ideias, organizar o texto de forma incoerente, ou seja, você não deve organizar o seu texto de forma incoerente, o seu texto deve ser um texto coerente, em que aquele que irá ler o seu texto possa compreender todas as informações que você está colocando ali naquele texto, tá? As ideias, ordenar as ideias sem elementos de coesão. Você não pode simplesmente trazer dentro do seu texto os fatos de forma desordenada. Você tem que elencar os elementos de coesão a fim de trazer fluência ao seu texto, né? Então, começar o seu texto como primeiramente, nos dias atuais, com o problema que viemos enfrentando. Então, você tem que colocar ali um articulador para iniciar o seu texto que dê a ideia de ordenação, né? Que ordene os elementos e categorize esses elementos em introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, essas ideias devem estar bem claras e os ordenadores que dão essa ideia de ordem, né? Para começar o meu texto, talvez ali na introdução, ou deste modo, desta maneira, assim, é possível compreender. Então, todos esses elementos que trazem a ideia de ordenação devem também estar aparecendo de maneira lógica a dar fluência ao seu texto, né? Outra coisa que você não deve fazer é argumentar de forma vaga. O que é argumentar de forma vaga? É colocar, na minha opinião, eu acredito, eu acho.
quando você põe dessa forma, eu acho, eu acredito, parece, e aí dá a entender que você não tem certeza sobre aquilo que você está mencionando. Então, se você não tem certeza, você não deve colocar no seu texto. É isso que eu digo, né? Se você não tem certeza da informação, não coloque a informação no seu texto, né? Trazer uma informação desconceituada ou de forma vaga, como eu acho, eu acredito, na minha opinião, é muito complicado para o seu texto, né? O seu analisador, a pessoa que está ali lendo o seu texto, que vai atribuir a nota ao seu texto, ela vai desacreditar o seu texto, porque ao utilizar essas formas, como eu acho, eu acredito, você estará demonstrando que você não tem embasamentos para construir aquele texto. Você não tem as informações certas ali na sua mente. Então, não utilize essas formas, tá? É o que a gente diz. Não argumente de forma vaga. Escreva apenas o que você conhece de fato e que pode ser comprovado através de argumentos, estudos e pesquisas. Quanto à organização do texto dissertativo, ele deve ter, em primeiro lugar, no corpo do texto, a introdução logo no início, o desenvolvimento, ali que pode vir no segundo, terceiro ou até mesmo o quarto parágrafo, e ali você deve reservar um último parágrafo para a conclusão. Então, a introdução, ela deve conter a apresentação da ideia principal ou a tese do seu texto. 2, o desenvolvimento, ele deve ter a apresentação de argumentos que sustentem a sua ideia principal. E 3, a conclusão deve constar a apresentação de um resumo da ideia central que você expôs, né? Ou desenvolvimento de uma sugestão que possa vir a resolver aquele problema ali no futuro, talvez, tá? Então, é muito importante que constem no seu texto os elementos como introdução, desenvolvimento e conclusão. Estes elementos são obrigatórios em um texto dissertativo argumentativo. Quanto à apresentação do seu texto, normalmente, ele apresenta a ideia central a ser discutida de modo que o leitor compreenda a temática do texto. Corresponde geralmente a um parágrafo. Então, dentro da apresentação, você deve apresentar a ideia central que você vai discutir no seu texto, né? De modo que quem vem a ler o seu texto possa compreender qual é o tema que você vai abordar naquele seu texto. E aí, esse tema, ele deve aparecer necessariamente no primeiro parágrafo. Então, é obrigatório que, dentro do primeiro parágrafo, esteja clara a ideia do seu texto. Você vai escrever especificamente sobre o quê? Então, no primeiro parágrafo, você deve abordar a questão que você irá trabalhar dentro do seu texto de forma obrigatória. No desenvolvimento que vem logo após a introdução, o que deve constar, né? O desenvolvimento, ele é a parte encarregada pelo desdobramento da ideia central, ou seja, é lá onde você vai demonstrar os seus argumentos em defesa ou em crítica negativa ao que está sendo exposto. Trazer as ideias de forma ordenada e de forma em que fique claro os seus argumentos que devem ser embasados a respeito do que você está discorrendo. Então, ele corresponde à exposição dos argumentos que comprovam o ponto de vista contido na introdução. Pode existir mais de um parágrafo dependendo da quantidade de linhas disponíveis. Então, se existe menos linhas na construção do seu texto do que o normal, que são 30 linhas, por exemplo, você deve trazer no seu texto, no desenvolvimento, apenas um parágrafo. Mas se tem linhas suficientes, ali as 30 linhas, então você pode estar trazendo o seu desenvolvimento em até 2 parágrafos, em que constem todas as ideias e argumentos em defesa do conteúdo que está sendo exposto, tá certo? Então, pode existir mais de um parágrafo, dependendo da quantidade de linhas disponíveis.
E a gente indica, no máximo, 2 parágrafos para o desenvolvimento, tá certo? No desenvolvimento, você deve discorrer sobre o assunto abordado pela tese, utilizar fatos, exemplos e argumentos que permitam o desenvolvimento do texto e deve levar ou conduzir à conclusão que deve aparecer ali no último parágrafo. Então, as ideias, como eu mencionei, elas devem estar bem articuladas e conectadas. Então, eu não posso simplesmente escrever um parágrafo solto que não tenha relação com os demais parágrafos. Dentro do desenvolvimento, ao final dele, no último parágrafo de desenvolvimento, deve constar uma ponte que leve até aquela conclusão, ou seja, uma articulação da ideia que foi apresentada no desenvolvimento. Então, no desenvolvimento, deve haver uma ponte que leve até aquela conclusão. Trazer apenas uma conclusão de forma desordenada ou que não tenha sentido com os parágrafos anteriores é praticamente assassinar o seu texto. Então, dentro do desenvolvimento, deve haver a ponte que vai levar até aquela conclusão. Então, a ideia deve estar articulada entre esses 2 parágrafos, de forma que permita que o resultado ou a conclusão seja ou tenha relação com o parágrafo anterior. E aí, por último, na conclusão, né, que é a finalização do pensamento, onde você pode apresentar ali, talvez, uma solução futura, ou medidas que possam vir a ajudar a solucionar aquele problema, né? Dentro da conclusão, ela deve constar o acabamento da sua redação. É a parte que vai amarrar o seu texto com a síntese de informações, ou seja, a síntese, quando eu falo síntese, né, eu falo o resumo das ideias principais, né? O resumo, ou seja, as ideias principais. Dentro da conclusão, você vai amarrar, ou seja, vai afunilar para que a conclusão tenha total relação com o restante do texto que foi mencionado anteriormente. Então, dentro da conclusão, ela é o acabamento da redação, a parte que amarra o texto, com resumo ali daquelas informações principais. Ela não deve ser iniciada abruptamente. Como assim abruptamente? Repentinamente. Então, você escreveu o seu texto, não amarrou bem a ideia lá no desenvolvimento, aí no final do seu texto você traz ali um último parágrafozinho de conclusão, trazendo assim, e assim eu concluo minhas ideias. Aí você perde 100% dos seus pontos, né? Isso não deve acontecer jamais. Então, dentro do desenvolvimento deve existir a ponte, e ali na conclusão, onde você vai amarrar as ideias, trazer as ideias principais e trazer uma possível solução ao problema. Então, nela você não pode trazer uma informação que não tenha relação ou um final que simplesmente diga, acabou, fim por fim, feito por mim. Isso realmente não deve acontecer. A ideia da conclusão é estar amarrada ao desenvolvimento. Estando amarradas as 2 ideias, estando conectadas essas ideias, a conclusão deve abarcar um resumo geral e uma possível solução para o fato que foi abordado, né? Então, ela não deve ser iniciada abruptamente, como também não deve ser finalizada de forma súbita. Quando solicitado, pode apontar uma solução para as questões pontuadas, né? Para as questões pontuadas. Ok até aqui? Ok. Então, dentro da conclusão, ela pode funcionar de 3 maneiras, né? A conclusão pode funcionar de 3 maneiras. Ela pode trazer uma retomada da ideia central e confirmar a ideia central, né? Você abordou todos os fatos da questão da miséria no Brasil, abordou todos os possíveis agravantes e todos os agravamentos. Lá na sua conclusão, você pode fazer uma retomada em uma linha apenas ou de forma bem rápida sobre o que você mencionou anteriormente e pode confirmar a sua ideia, ou seja, a ideia de que você colocou lá, por exemplo, que o problema é um problema governamental, né? Um problema a ser solucionado pelo governo. Então, dentro dessa conclusão,
As ideias devem estar todas conectadas ao que foi mencionado anteriormente. E aí, na conclusão, a gente faz a retomada do assunto geral e confirma a sua ideia ali do início, né? Onde você colocou no início, que você acredita que seja a miséria um problema que deve ser solucionado pelas autoridades governamentais. Isso como exemplo, logicamente. E aí pode também haver na sua conclusão um resumo das ideias ou dos argumentos apresentados e discutidos, ou ainda uma sugestão de soluções que possam vir a resolver a problemática abordada. Então, se você acredita e confirmou na sua conclusão que o problema da miséria no Brasil é um problema pertinente ao governo, que deve ser solucionado por ele, então você poderia trazer ali sugestões ao governo que possam vir a ser utilizadas a fim de resolver o problema da miséria no Brasil, por exemplo, tá certo? Então, dentro do final, eu posso ter a retomada da ideia central e confirmar a ideia central, posso ter o resumo das ideias apresentadas e discutidas, ou posso ter uma sugestão de soluções para a resolução da problemática abordada. Então, observações importantes. O que a gente deve apresentar? Né? A linguagem busca pela impessoalidade, ou seja, dentro do texto dissertativo, você deve optar pelo uso da terceira pessoa, primeira pessoa eu, segunda pessoa tu ou você, terceira pessoa ele ou ela. Sempre ao criar o seu texto dissertativo, recomenda-se que você utilize sempre a terceira pessoa, ele ou ela, né? Fazendo isso, você vai tornar o seu texto um texto impessoal, vai trabalhar com a impessoalidade do seu texto. Então, a linguagem, dentro de um texto dissertativo, ela deve buscar pela impessoalidade. Por isso, os verbos e os pronomes, eles são empregados tanto na terceira pessoa do singular, ele ou ela, como na segunda pessoa do plural, nós, né? Ou seja, então, dentro desse texto dissertativo, você nunca deve utilizar a forma eu penso, eu acredito, tá? Deve ser uma ideia abordada de forma geral. Então, acredita-se, pensa-se, observa-se. Esta ideia fica clara pelos seguintes motivos, tá? Então, evite o uso da primeira pessoa. Usar a primeira pessoa em texto dissertativo é completamente equivocado, né? Não se deve utilizar o eu. Se deve sempre utilizar a terceira pessoa, ele ou ela, tá certo? Ou a segunda pessoa do plural. Os empregados no presente do indicativo. O que é o presente do indicativo? São os verbos conjugados neste tempo, né, do modo indicativo. O modo indicativo é o modo verbal que ele indica certeza em relação aos fatos. Por isso que a gente reforça que em seu texto dissertativo, você deve ter segurança ao escrevê-lo, deve ter embasamento de pesquisas, de pessoas que tenham conhecimento assertivo sobre o assunto. Então, você vai buscar estudiosos da área. Por exemplo, se é da educação, você vai buscar estudiosos como Paulo Freire, né? Por exemplo. Então, você vai sempre estar buscando fontes confiáveis na construção do seu texto. Por isso que você vai empregar a forma ele ou ela, e jamais o eu, né? Você não tem um conhecimento de pesquisa, de pesquisador para trabalhar esse assunto. Se você não tem, então você deve utilizar estudiosos ou pesquisas da área. Por isso que o texto deve ser escrito ali em terceira pessoa, para demonstrar que o conhecimento não é seu, mas sim ali uma informação embasada por um estudioso dali da área, né? Ou pesquisas confiáveis e comprováveis. Os verbos empregados no modo indicativo devem expressar certeza, tá? Por isso que você jamais pode utilizar ali eu acho, eu acredito, tá? Porque dentro da conjugação do modo indicativo, por exemplo, a conjugação do verbo sou, né? Eu sou, tu és, ele é, nós somos, vós sois, eles são. Essa conjugação do presente do modo indicativo está expressando certeza. Então, dentro dos verbos, dentro do seu texto da dissertação, eles devem aparecer sempre no presente do indicativo. Isso vai assegurar que as informações são verdadeiras e comprováveis. E a variedade linguística utilizada é a padrão. O que é variedade linguística?
a norma deve ser a norma padrão da língua portuguesa, né? Que é esta que a gente encontra nos livros e gramáticas e que a gente aprende na escola ao longo da nossa vida. Então, deve-se sempre utilizar as normas padrão, a norma padrão da língua portuguesa. Tá certo? Usar a forma padrão da língua quer dizer que seu texto não deve conter, por exemplo, gírias ou palavras escritas de forma errada ou palavras utilizadas apenas na linguagem oral, né? A linguagem oral falada, por exemplo, de forma informal entre os parentes e amigos. Então, sempre você vai utilizar a língua formal, aquela que traz a formalidade, o distanciamento dentro do seu texto. Caso você traga citações dentro do seu texto de estudiosos ou de pesquisas, institutos como o IBGE, por exemplo, dentro das citações, você pode trazer as citações em discurso direto, quando você utiliza a fala completa do outro, entre parênteses, né? Como, por exemplo, poucas usinas nucleares no mundo foram projetadas para suportar um ataque como o realizado às torres do World Trade Center, afirma o físico nuclear Luiz P. Rosa. Ou seja, é um argumento de outro, né? De um pesquisador. Olha, ele tem propriedade para falar sobre o assunto, ele é um estudioso da área, sendo ele um estudioso da área, e você tendo essa informação da fala dele, você pode introduzi-la através de aspas, coloca toda a informação dele, e ao final coloca o nome dele. Outro exemplo, o pai de Melissa retoma a acusação, 2 pontos, aí vem a fala do pai da Melissa, né? Não tenho dúvida de que o motorista foi responsável pelo acidente. Tá? Então, aí também é uma informação do discurso direto, uma citação direta, né? Que citações diretas são citações em que você traz exatamente a fala do outro, e se você traz exatamente a fala do outro, você tem que utilizar aspas para abordar essa fala direta. O discurso indireto. O que seria a utilização do discurso indireto? Quando você vai falar ou indicar a fala do outro através de suas palavras e não exatamente do que o outro falou. Então, enquanto aqui no discurso direto a fala vem introduzida por aspas, no discurso indireto, a fala é introduzida pela sua própria fala, então não há necessidade de se utilizar, por exemplo, as aspas, mas o que deve haver é indicação de quem que falou aquilo, né? Não foi você, Maria, não foi você, João, que falou, foi o estudioso Paulo Freire, por exemplo, né? Então, você traz o argumento deste pesquisador, desse estudioso da área, e aí você vai trazer com suas próprias palavras e ao final você vai dizer que aquela fala é do Paulo Freire e não sua. Então, aqui, o construtor reconheceu, aliás, que os instrumentos comprados não estavam de acordo com as normas internacionais, né? O verbo reconheceu, aí, ele traz a ideia do uso da terceira pessoa, né? Ele reconheceu. Então, quando a gente faz isso, a gente está introduzindo a fala do outro pela nossa própria palavra. Há 3 dias, Paulo disse que você iria amanhã. O verbo disse, né? Ele disse, ele reconheceu, ele afirma. Ao identificar o conceito da atividade, Leontiev, especialista em psicopedagogia, afirma que, pelo termo mencionado, é possível designar apenas aqueles processos relativos às relações do homem com o mundo e as que satisfazem uma necessidade humana específica. Se vocês puderem observar, aqui, mesmo utilizando minhas próprias palavras para introduzir a fala do Leontiev, eu mencionei, tá? Caso você mencione a fala do outro e não coloque que foi o outro que falou, isso pode configurar em plágio, né? Por isso que a gente, quando escreve um texto, tem que colocar especificamente que quem falou aquilo não foi você, né? No caso, se você está utilizando algo que o Paulo Freire disse, você tem que dizer, Paulo Freire disse no seu livro tal que, né? Utiliza ele. Se você trazer a simples mensagem e não disser que foi dele,
fica parecendo que foi você que escreveu, tá? E aí vai configurar em plágio, né? Plágio, que é roubar a ideia do outro, né? Modalização em segundo discurso, em discurso segundo. Para a antropóloga americana Margaret Mead, a monogamia é mais difícil dos arranjos maritais. Para Margaret Mead, veja que você indica através do para a antropóloga fulana de tal. Nesse sentido, você está dizendo que a fala é dela e não sua, né? Então, você está fazendo corretamente ali o uso do discurso indireto, apontando a fala dela, mas não esquecendo de colocar que foi ela que disse. Uma dieta rica em vegetais, segundo dizem, reduz chances de ter vários tipos de câncer. O que falta aos governos latino-americanos é profissionalismo e inteligência política, conforme Caetano Veloso. A adolescência, de acordo com fontes bem informadas, começa cada vez mais cedo e termina cada vez mais tarde. Então, essas formas para, segundo, conforme, de acordo com, são todas marcas linguísticas que trazem fluidez ao seu texto. Então, demonstram que aquela fala não é sua, e sim da outra pessoa, né? Então, no primeiro exemplo, a fala é de Margaret Mead. No segundo exemplo, você indeterminou, não sabe exatamente quem disse, mas também, ao mesmo tempo, você não afirmou com suas palavras, né? A palavra do outro. Conforme Caetano Veloso, ou seja, a fala de Caetano Veloso e não a sua. De acordo com fontes bem informadas, quem são as fontes? Fontes bem informadas, não são suas, tá? Então você tira a responsabilidade do problema para você. Alguma dúvida até aqui? Não, professor. Então agora, gente, vou só interromper aqui a apresentação, porque eu vou trazer agora um vídeo para vocês, que a gente vai mudar aqui um pouco do assunto da aula, tá? A gente vai ver um pouco sobre o movimento artístico e literário impressionista, tá? Então, vou trazer para vocês aqui um vídeo, só um minutinho que eu já coloco ele, para a gente conhecer o que foi este movimento impressionista e o que ele significou para a nossa sociedade. Moagem, que preserva o máximo de sabor do cabelo. Certo, gente. Então vamos ver, conhecer aqui um pouquinho sobre o que é o impressionismo, aliás, o que foi o impressionismo, o que ele representou aí na história da arte, tá certo? Só aumentar aqui o volume um pouco. Arte e Educação. E aí, pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Zeke e hoje com o Impressionismo, o nosso 10º episódio refeito. Hoje é dia de falar sobre um movimento apaixonado pela luz que decompôs as figuras ao passo que ainda era possível vê-las pela sua cor. Abra as portas. Oi? Para a senhora se mutar que tá dando eco. Tá dando eco? Sim. E janelas para deixar a luz entrar no seu quarto e vem comigo aprender história da arte.
Impressionismo é o termo usado para se referir ao movimento ou escola artística que explorou as cores e a decomposição da figura, explorando sempre a luz do sol e surgiu a partir de exposições entre as décadas de 1860 e 80 na nossa querida França. Calcula-se que essa manifestação artística tenha causado um abalo muito forte na estrutura da arte e da pintura e que desencadeou as próximas tendências de arte moderna. Aconteceu durante a Belle Époque e causou um choque e tanto pela sua técnica e pela sua proposta. Os participantes desse grupo foram ousados mais uma vez em rejeitar a imposição acadêmica e para pintar o que viam de outra forma que não fosse pelas regras clássicas. A sensibilidade dos artistas foi além dos nus, da beleza ideal e das naturezas mortas, para captar a essência das coisas pela luz. Adaptando a crítica de arte Magnólia Costa, os impressionistas causaram uma ruptura na forma de se representar a realidade que estava estabelecida no mundo da arte desde o Renascimento. Muitas escolas rejeitavam os artistas e caluniavam o movimento porque desobedecia a maneira tradicional de pintar. Mas e aí, Zach? De onde é que vem a palavra impressionismo? Calma, jovens, ela vem na verdade de uma crítica feita por Louis Leroy durante uma das mostras do grupo realizada em 1874. Nela, ele teria se referido às obras como inacabadas e um mero impressionismo, referindo-se à tela Impressão Nascer do Sol de Claude Monet. Não só ele, mas o público em geral e a crítica especializada odiaram os quadros, principalmente porque não estavam acostumados com aquilo. O realismo acabara de entrar na moda e de repente paisagens desfocadas e cenários urbanos fragmentados entravam em cena. Era de costume na época exposições conjuntas, sendo mostrado quadros de muitos autores e as mostras independentes, do quais os artistas faziam sem o apoio de outras escolas ou da mídia local. Mas a turma do Monet não se deixou abalar, aceitaram a expressão e batizaram seu projeto com ela. Marcava ali o nascimento de uma revolução. Essa exposição aconteceu no estúdio do fotógrafo Nadar e houveram outras 7 exposições deles, quase sempre hostilizadas pelo público, salvo uma ou outra observação favorável. A revolução empreendida pelo impressionismo já começava nos trabalhos de artistas do realismo e do romantismo, como John Constable, Eugène Delacroix, Camille Corot e Courbet. Além de uma leve influência das estampas japonesas, o grupo trazia associados de outros recintos, como a Académie Suisse. Entre estes estavam Berthe Morisot, Claude Monet, Pierre-Auguste Renoir, Edouard Manet, Alfred Sisley, Camille Pissarro e Edgar Degas. Os temas retratados por esses pintores variavam um pouco das naturezas mortas ou paisagens costumeiras e fugiam das narrativas religiosas e mitológicas de antes. Assim como no realismo, retrataram o cotidiano e o que circundava a sua vida, como as pessoas, os cafés, os parques e assim por diante. Cada pintor expressa sua preferência, sejam interiores, bailarinas, mulheres ou camponeses, e adicionamos, é claro, a forma distinta de pintar do estilo. Berthe Morisot foi uma pintora francesa e aprendeu com mestres como Corot e Millet. As obras de Morisot se diferem um pouco dos demais por conterem pinceladas longas e leves, além de irem no sentido vertical. Quando posou para Manet como modelo pouco depois de conhecê-lo, se apaixonou pelo irmão do pintor Eugênio e se casou com ele. Edouard Manet foi precursor do grupo e pintou ao lado de Monet. Uma vez pintou a prostituta Olímpia, o que causou muita polêmica na época. O caso era que muitos dos homens que visitaram sua exposição eram clientes dela e ficaram meio constrangidos de verem ela pintada, o que rendeu críticas ao pintor. Claude Monet foi um pintor francês e aquele que se destacou no seu meio.
pesquisou bastante sobre os efeitos da luz e pintava em várias horas do dia e épocas do ano para estudar as diferenças de cor no ambiente. Um exemplo do ocorrido foi quando pintou a Catedral de Rouen 30 vezes. Infelizmente, o pintor desenvolveu catarata ao final da vida, devido às muitas horas com seus olhos expostos à luminosidade excessiva enquanto pintava. Nesse momento, Monet continuou pintando e usou cores mais fortes. Em 1911, com o falecimento da sua esposa, Alice, e a sua visão, Monet perdeu mais ainda a vontade de viver. Uma curiosidade: o quadro Mulheres no Jardim, de Monet, foi pintado totalmente ao ar livre e literalmente no jardim do artista. Pierre-Auguste Renoir foi o popular da turma e, ainda vivo, conseguiu obter o reconhecimento da crítica. Seus quadros retratam a vida corrida de Paris e preferia pintar os nus femininos sem erotismos ou sensualidade. Gostava também de pintar os personagens do cotidiano. Um artista que adorava pintar bailarinas foi Edgar Degas, e devido aos seus referenciais valorizou o desenho além da cor. Pintou poucas paisagens e cenários ao ar livre, o que predominou mesmo foram cenas internas e as bailarinas. Sua grande preocupação era flagrar um instante, a precipitação do momento ou o movimento da cena. Jacob Abraham Camille Pissarro executou um papel importante como cofundador do impressionismo, e seus quadros se relacionavam de forma estrutural com os de Cézanne, e ele foi professor de Paul Gauguin. E por último, Alfred Sisley, que nasceu em Paris e era filho de pais ingleses. Sisley pintava com tons terrosos e verdes, cores suaves e sutis. O rapaz foi muito criticado e vendeu pouquíssimo, contraindo dívidas e, infelizmente, apenas recebeu reconhecimento após sua morte. Em vida, pôde contar com sua esposa, Eugénie, que lhe ajudou sempre. O que caracterizava com efeito o impressionismo, além da maneira particular de retratar as coisas, era sua relação com a luz e como essa modificava a cor. Se os pintores conseguissem entender como diferentes quantidades de luz afetavam as cores no mesmo ambiente em diferentes momentos do dia, poderiam representar qualquer cena, lugar ou pessoa sem se importar muito com os detalhes, que o essencial seria mantido. A luz transformava a cor e concedia alma às pinturas. Portanto, os impressionistas estudavam com frequência os efeitos ópticos e luminosos sobre objetos e ambientes, além de utilizarem recursos fotográficos. Para além disso, buscavam o ideal da felicidade e da harmonia, explorando os contrastes e a claridade. Para isso, preferiam pintar ao ar livre e dispensavam a linha de contorno, pois ela é na verdade uma forma como o ser humano entende e representa o que vê. Percebam como o impressionismo já tinha um pensamento muito avançado para a época. Nada de preto. As sombras também deviam ser coloridas com cores puras, é claro. Afinal, a mistura ocorre na retina do observador e não na paleta. Ah, e o que falar das pinceladas? Essas que deixaram de ser longas e ficaram fragmentadas e justapostas, quase um pontilhismo colorido. É engraçado que mesmo cenas estáticas emitiam certa vibração. Os pintores impressionistas optavam por representar os mesmos lugares sobre iluminações diferentes. Como será que ficaria um lago ou uma construção no inverno ou no outono? As obras impressionistas exigiam do observador certa distância para que a obra fizesse sentido, pois de muito perto em algumas obras tudo ficava decomposto. E tal manifestação não ficou retida apenas na pintura, mas também ocorreu na música, na literatura e na escultura. Nesta última, foi buscado principalmente soluções simples para detalhes complexos, deixando a aparência das obras inacabadas, além de oferecer diversos ângulos interessantes. Na música, tínhamos a criação de formas melódicas mais breves, como o prelúdio, e contamos com Debussy e Ravel. E na literatura, mais atenção às impressões sensoriais. Tínhamos Baudelaire, não os irmãos Baudelaire, esse aqui.
No Brasil, nosso representante foi Raul Pompeia. Uma curiosidade, no filme O Fabuloso Destino de Amélie Poulain, que é um clássico francês e tem na Netflix, há um senhor vivido pelo Serge Merlin que tem osteogenesis imperfecta, ou ossos de vidro. Por isso ele nunca sai de casa e tals. Para passar o tempo, ele faz uma releitura do quadro O Almoço dos Barqueiros do Renoir uma vez por ano há 20 anos. No Brasil, tínhamos Eliseu Visconti, Almeida Júnior, Timóteo da Costa e Henrique Cavaleiro. Aqui o impressionismo encontrou resistência por parte das instituições e academias clássicas, que se mantiveram conservadoras em relação às novas tendências e em relação ao público, que ainda tinha um olhar muito torto a esse tipo de arte. Muitos dos pintores apenas saborearam a técnica, mas não foram muito além disso. Washington Marguetas e Eliseu Visconti foram pintores que representaram bem o impressionismo. Visconti entrou em contato com obras desse estilo em uma viagem à Europa e depois se desviou dos modelos clássicos e procurou captar a atmosfera luminosa e suas cores. E se no Renascimento tínhamos os mecenas, agora chegaram os marchands. O impressionismo foi uma revolução na pintura da época e reconfigurou o caminho que a pintura ocidental estava tomando. Segundo algumas fontes, as produções que sucederam o estilo podem ser consideradas como desdobramentos do mesmo, como o pós-impressionismo. Porém, assim como a flor íris, que dura apenas um dia, o movimento não sobreviveu por muito tempo, com os integrantes abandonando essa escola pouco depois da última exposição coletiva em 1886. Curiosamente, apesar de artistas desprezados como Sisley e que venderam pouco, próximo ao início do século XX, suas obras começaram a ser valorizadas e a custar cada vez mais, alcançando não menos que milhões hoje em dia. Bem, pessoal, é isso. Esse episódio do impressionismo levou um pouco mais de tempo para ser feito, então espero de coração que vocês tenham gostado. Se você ficou interessado ou curiosa, fontes na descrição do vídeo, como um site que conta a história do impressionismo nos mínimos detalhes. Vale a pena dar uma passadinha lá. Se você gostou do vídeo, curte, mas se gostou mesmo, então dê like triplo e compartilha. Gostou do canal e quer ver mais vídeos como esse, se inscreve e clica no sininho para não perder nenhum vídeo. Comente a tua sugestão para os próximos episódios. Curta Arte Educação no Facebook, lá eu posto um conteúdo sobre artes. Curta Isaac Artes também, lá eu posto minha arte digital e tradicional. Tá sem áudio, professora. E aí, gente, o que vocês acharam do movimento impressionista? Particularmente, ele é o meu favorito, né? As obras mais belas, assim, que eu considero, na minha opinião, são as do movimento impressionista, né? Como o próprio vídeo já fala, né? São artes, são pinturas que, se vistas de muito perto, você não consegue ali entender, né? Fica parecendo uma mistura de cores, coisas desconexas, mas que realmente elas são pinturas belíssimas, elas trabalham os detalhes de forma que você precisa estar olhando aquela obra um pouco mais de longe para você compreender a grandeza da mesma, né? E para finalizar nossa aula de hoje, a gente vai ver um pouco sobre a questão dos pronomes de tratamento. Quais os pronomes de tratamento que devemos utilizar para falar com autoridades, por exemplo, ou com pessoas específicas que tenham profissões específicas. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês alguns pronomes de tratamento para a gente finalizar o nosso momento aqui de hoje, tá certo? Só um instante. Gostei muito, professora, dessa aula, adorei. Gostou? Que coisa boa, né? Teve muita coisa importante. Sim, também acho, muito importante. São coisas que realmente vão servir de alguma forma para a vida, né? Não são apenas informações jogadas aleatoriamente. É sim.
Tá aparecendo aí para vocês? Acho que vai começar a aparecer agora. Então, os pronomes de tratamento, né? Quais são os nossos pronomes de tratamentos? Os pronomes de tratamento são as formas em que a gente utiliza para falar com pessoas que têm ali um diferencial, uma profissão diferenciada das outras pessoas, das demais, né? Então, a gente deve tratá-las de uma determinada forma, né? E para que a gente não cometa aí esses erros tão simples, a gente vai conhecer alguns dos pronomes de tratamento hoje, tá? Então, por exemplo, Vossa Excelência, né? Muitos que não têm o conhecimento necessário acabam falando Vossa Excelência para tudo quanto é tipo de autoridade, né? É Vossa Excelência para o padre, é Vossa Excelência para o juiz, todo mundo é Vossa Excelência, né? Mas não é bem assim, né, gente? Tem a forma que a gente tem que utilizar para falar com essas pessoas. Então, o Vossa Excelência a gente vai utilizar para quê? A gente vai utilizar para se referir a autoridades governamentais, né? Então, poderia ser aí autoridades do governo, autoridades mais avançadas, né? Vossa Magnificência. Vossa Magnificência é voltado diretamente para reitores de universidade, né? Então, somente os reitores de universidade podem ter esse tratamento. Então, a gente, para se referir a eles, utilizamos o Vossa Magnificência. O Vossa Alteza, apenas para príncipes, princesas, duques e duquesas, tá? Então, Vossa Alteza, o príncipe, Vossa Alteza, a princesa, Vossa Alteza, o duque, Vossa Alteza, a duquesa, né? Então, aí a gente se refere, por exemplo, aos duques, né? Os duques lá da linhagem da família real da Inglaterra, né? Então, nós nos referimos a eles como Vossa Alteza, né? E Vossa Alteza somente para duques e príncipes. Geralmente, se você observar, lá na Inglaterra, os príncipes, né? Príncipe William, Príncipe Harry, Príncipe Charles, todos eles também são duques, né? É o Duque de Cambridge, o Duque... Gente, eu não vou lembrar agora, enfim. Mas todos eles têm também esse certificado também de duques, né? Então, por isso o tratamento é o mesmo, Vossa Alteza. Porém, quando a gente vai se referir à rainha, né? Aquela que vivia eternamente, a rainha Elizabeth, é Vossa Majestade, somente para se referir a imperadores, reis e rainhas, a gente utiliza o Vossa Majestade. Então, somente a Betinha é que a gente pode chamar ela de Vossa Majestade, né? Não podemos chamar ela, por exemplo, de Vossa Alteza, porque ela é a autoridade máxima lá da família real. Então, somente ela pode ser chamada de Vossa Majestade. Então, duas personalidades podem receber esse pronome de tratamento. São os reis, rainhas, imperadores e imperadoras. Eu nunca vi imperadora. Deve existir, mas eu não tenho esse conhecimento. Mas, enfim, imperadores e reis, ok? Ou rainhas, como é o caso da Elizabeth, a Betinha, né? Que vive eternamente entre nós. E aí a gente tem, para se referir aos sacerdotes, né? A gente chama Vossa Reverendíssima, né? E quando eu digo sacerdote da igreja, né? Então, Vossa Reverendíssima para sacerdotes. E aí entra também a questão do padre, né? Vossa Reverendíssima, tá certo? E aí eu já vi muita gente chamando o padre de Vossa Santidade. Ele bem que gostaria de ter um nível assim, mas ele não é nesse nível, né? Somente é utilizado Vossa Santidade para o Papa, porque o Papa é considerado para a Igreja Católica um santo em vida, né? Então é o Santo Papa, né? É como se fosse o Pai Santo, né? O Santo Pai. E aí, é a autoridade máxima da Igreja Católica, né? Então, Vossa Santidade apenas pode ser utilizado por o Papa, né? E ninguém mais. E aí, Vossa Eminência, os cardeais, né? Eu não vou saber muito definir exatamente essa categoria da igreja, que eu não sou muito assídua, mas aí, para se referir aos cardeais, você vai utilizar o pronome Vossa Eminência. Eminência, Vossa Eminência. E aí, para o presidente da República, nós utilizamos a sua excelência. Lembra que eu falei para vocês que autoridades governamentais a gente utiliza o Vossa Excelência, né? Então, a gente vai utilizar o Vossa Excelência
para o presidente da República, né? Excelentíssimo senhor presidente da República. E aí a gente utiliza o Vossa Excelência e o vocativo Excelentíssimo senhor presidente da República. Tratamento no corpo do texto, a gente vai utilizar o Vossa Excelência e a gente não tem, por exemplo, uma abreviatura para o Vossa Excelência. Presidente do Congresso Nacional, Vossa Excelência também, e aí todas essas autoridades políticas a gente vai tratar como a Vossa Excelência também. Então, eu posso utilizar para o presidente da República, presidente do Congresso Nacional, do Supremo Tribunal Federal, vice-presidente da República, ministro do Estado, secretário executivo do Ministério e demais ocupantes de cargos dessa natureza política, né? Vou utilizar também o Vossa Excelência para embaixador, oficiais generais das Forças Armadas. E aí, todos os demais outros militares, é só o senhor mesmo, né? Só o senhor. Somente quem tem esta diferenciação aí, somente o oficial general, né? Que é o top lá, né? Os demais é só o senhor, e aí você vai dizer o nome do cargo dele, né? Senhor cabo, senhor... Eu não estou muito por dentro, mas todos esses aí das forças militares, né? Você vai utilizar senhor, e somente para o general das Forças Armadas, para o oficial general, é que você vai utilizar o Sua Excelência oficial das Forças Armadas, tá? Nesse sentido. E aí também para os senadores, eu vou utilizar o Vossa Excelência, deputado federal, tudo isso vai entrar aí no Vossa Excelência. Gente, e de uma forma geral, nossa aula era somente isso. Alguma dúvida, questão referente à aula? Não. Ok, então vou só parar aqui a gravação. Caso tenha alguma dúvida, a gente continua agora nesse finalzinho, tá? Só um momento. Então, a gente se encontra na próxima semana, na nossa próxima aula do dia 14, tá bom?